Queridos, boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja com a amada igreja. Amém? Meus irmãos, agradeço ao irmão Edilson que não fugiu da responsabilidade de orar pela palavra. Né? O que vamos falar hoje? Eu estava brincando com Rosinha e acredito que ela deve ter acreditado. Eu disse que ela viesse hoje para o culto porque era para ela que eu ia falar, né? Mas ela saiu, acho que foi só para levar Davi lá fora, né? Mas, brincadeiras à parte, eu queria falar sobre um tema que às vezes é complicado, não para ser falado, mas para nós fazermos uma autoanálise. Porque é sempre complicado nós admitirmos quando estamos pecando nessa área. Alguns dias atrás, Lavínia estava toda animada lá em casa, pois descobriu que no Congresso Jovem terá um momento lá onde, um momento social, um momento mais descontraído, que vai ser o tema baile de máscaras, né? Eu estava até perguntando a ela se ia ter baile mesmo, mas não, né? Não, só o tema, alguma coisa, ter máscara, essas coisas. Mas, enfim, ela ficou animada, estava gostando desta ideia, né? E eu aproveitei, claro, para conversar com ela, que no Congresso Jovem, esses momentos são ótimos, esses momentos de diversões, de brincadeira, isso ajuda a reforçar, a fazer novas amizades, a reforçar as amizades que já existentes, né? Mas que o foco principal no Congresso não é esse, sim, a parte espiritual. Então, foco na questão espiritual do Congresso, sem desprezar o momento de lazer, de descontração e de diversão que neles há, que também é muito importante para a comunhão dos santos. Aí, meus irmãos, o que eu comecei a lembrar, embora eu não lembre, VG talvez me dê um caramba, porque aqui quando está tendo aviso sobre isso, embora eu não lembre qual é o tema do Congresso, mas aí eu fiquei pensando, rapaz, esse é um tema até que estão tentando me dizer, eu não vou escutar não. Embora essa questão de máscara que eu falei, embora já tenha um tema, é algo até a se pensar, de repente, num evento posterior. Pois trabalhar as máscaras que nós usamos nos nossos dias, né, às vezes é interessante ser trabalhado. Máscaras que nós usamos. Então, fica a dica aí. Então, meus queridos, eu fui no dicionário, pensando sobre isso. Aí, máscaras, e no dicionário vai trabalhar diversos tipos de máscara. Tem uma que nós estamos bem familiarizados, né? Depois passamos cerca de uns 2 anos e meio, usando com frequência, né? Que é uma máscara de proteção, que médicos e enfermeiros usavam muito, e nós passamos a usar durante a pandemia, né? De repente, para nos proteger, ou nos ajudar, ou diminuir as chances de pegarmos alguma doença infecciosa, no caso era a Covid. Mas hoje ainda gerou-se até essa prática mais comum, quando alguém gripa, alguém pega algum resfriado, alguma virose, alguma coisa desse tipo. Hoje é mais interessante que a pessoa saia com a máscara para diminuir a chance de passar para alguém. Quando nós visitamos alguma pessoa que esteja com a imunidade um pouco mais baixa, usamos máscara para proteger. Mas não é sobre essa máscara que eu quero falar, não. A máscara que eu quero falar é sobre o primeiro ponto que aparece no dicionário, quando a gente coloca máscara, significados, que diz: peça com que se cobre parcialmente ou totalmente o rosto para ocultar a própria identidade. Uma peça que você coloca no rosto, seja ela parcial, seja ela total, com a intenção, com a finalidade de esconder a sua própria identidade. Ou poderíamos também trabalhar o significado de máscara quando trabalha sobre a falsa aparência. Tem até uma frase que a gente pode colocar para entender melhor. Quando, por exemplo, você vê alguém se passando por algo, se passando por bonzinho, o que é que a gente costuma dizer às vezes? Essa sua máscara nunca me enganou, né? Máscaras vão cair, eu estava dizendo para a Rosinha ali. Máscaras vão cair hoje. De forma, queridos, que eu li bastante sobre o assunto e eu usei algumas referências dessas. Tá alguma coisa? Tá tudo ok aí no som? Tá? Porque aqui para mim está chegando tipo um sopro assim.
respirar melhor, né, Daniel? Daniel disse que é respiração. Então, vou tentar respirar melhor. Então, estudei, li, vi algumas mensagens, vi algo sendo trabalhado sobre essa questão de máscaras. Então, eu, de repente, citarei pastores como Timothy Keller, Hernandes Dias Lopes, talvez, e também Luciano Subirá, dentre outros, para me ajudar a passar a ideia que tenho em mente. Mais uma vez, eu gostaria de orar por esta noite, por esta mensagem. Queria que vocês orassem comigo. Pode baixar suas cabeças. Senhor Deus eterno, mais uma vez estamos na Tua presença, te pedindo Tua misericórdia, te pedindo Teu direcionamento, Senhor Jesus Cristo. O Senhor colocou ensinamentos no meu coração, então eu te peço que me ajude a passar a Tua igreja. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu te peço, Pai. Amém. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma certa vez, se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, elas ficariam escandalizadas. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, elas ficariam, não há uma outra palavra, elas ficariam sinceramente e verdadeiramente escandalizadas. Alguém aqui poderia discordar disso? Talvez não. Se as pessoas soubessem o que se passa em nossas mentes, se elas soubessem os desejos do nosso coração, daquilo que nos esforçamos para abafar, se as pessoas soubessem o quanto somos contraditórios, muitas vezes cobrando dos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos praticar, fatalmente elas se afastariam de nós e com total razão. Se elas pudessem sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos melhores pensamentos ainda assombrariam, quanto mais o que há de pior dentro de nós. Mas para que isso não aconteça, para que as pessoas não se afastem de nós, sabendo aquilo que a gente pensa, sabendo aquilo que a gente trama, e por muitas vezes falta de coragem não realizamos, o que nós fazemos? Nós usamos máscaras, e as mais diversas possíveis. Máscaras, as mais diversas possíveis. Algumas dessas máscaras, elas são atraentes, encantadoras, e fazem com que as pessoas nos admirem, ou admirem uma pessoa que nós realmente não somos, né? E se apaixonam ou admiram por uma máscara ou por algo que foi idealizado e muito bem trabalhado para deixar transparecer algo ou uma ideia que nós gostaríamos. Que tipo de máscara eu e você temos usado? Se você diz que não usa máscara, o mesmo pastor, Hernandes Dias Lopes, ele disse, se você diz que não usa máscara, provavelmente você já afivelou em seu rosto a máscara da mentira. Se você acredita, em nenhum momento de sua vida, você usar máscaras, você se passar por algo que você não é, passar uma ideia de uma pessoa que você não é, provavelmente temos afivelado já em nossos rostos a máscara da mentira. Então, queridos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre algumas dessas máscaras, mais propriamente duas, sendo que poderei me deter um pouquinho mais nesta primeira. E a primeira máscara é a máscara da religiosidade. A máscara da religiosidade. Eu acho que eu não falei, a versão que eu vou utilizar é a King James. Não sei se dá tempo ainda de colocar. Se der tempo ainda de colocar, eu queria que vocês colocassem, pronto, Êxodo 34, verso 29 ao verso 35. Eu ia contar a história, mas eu prefiro ler juntamente com os irmãos, já que eu não iniciei com a leitura. Êxodo 34, verso 29, os irmãos podem acompanhar juntamente comigo, diz o seguinte: quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. 31. Moisés, porém, os convocou, Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhes falou. Depois, aproximaram-se todos os filhos de Israel, transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do Monte Sinai.
assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé, ou seja, a presença de Deus, para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Todas as vezes que saía, compartilhava com todos os israelitas o que o Senhor lhe havia ordenado. Eles viam que o rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Os irmãos entenderam o que aconteceu aqui? Primeiramente, os irmãos sabem, né, que foram 2 momentos. Primeiro desceram 2 tábuas, né? Moisés desce com 2 tábuas. Nesse primeiro momento, o Senhor está lá no monte, Moisés demora, o povo fica assustado com a demora de Moisés, pede que seja feito um ídolo para eles. Esse ídolo é feito, o Senhor diz a Moisés, desce, que o povo está se corrompendo lá embaixo. Ele desce, Moisés era muito tranquilo, era um caba calmo, se revoltou, quebrou as tábuas, que vinha trazendo a lei, né? Pune aquelas pessoas responsáveis por aquela idolatria, por aquele absurdo, por tudo que Deus tinha feito ao povo, e com um pouco de tempo que ele passa distante, eles fizeram o que fizeram. Então ele se irrita, quebra as tábuas, pune quem está lá, depois ele volta, sobe mais uma vez ao Monte Sinai, e mais uma vez é escrita, desta vez as segundas tábuas, que são essas aí. Quando ele desce, ele não sabe, ele não percebe, mas o seu rosto brilha. Seu rosto está resplandecente. E as pessoas percebem isso, Arão vê isso, os israelitas veem isso, e daí passa-se a ter um costume. Moisés desce, fala com o povo aquilo que o Senhor tinha determinado. Depois de falar com o povo, depois do povo ver que o seu rosto brilhava, ele cobriu o seu rosto com um véu. Até o momento que ele tinha de se apresentar novamente ao Senhor, então ele retira o véu, fala com o Senhor, desce mais uma vez, o povo vê mais uma vez o seu rosto brilhando, resplandecente, e aí ele de novo vai e cobre o seu rosto com o véu, mais uma vez. Aí vem a pergunta, quando eu era criança, e eu vi essa mensagem, eu achava que o rosto era coberto, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. A criança às vezes não presta muita atenção na leitura, mas eu achava não. O rosto está brilhando, o pessoal não conseguia olhar para o rosto dele, ele cobriu para poder falar com o povo. Lendo aqui direitinho, a gente não vê isso não. A gente vê que ele falava com o povo. As pessoas viam que o seu rosto brilhava, viam o seu rosto reluzente, e depois ele cobria o seu rosto com um véu, só tirando para falar com o Senhor, para mais uma vez descer com o rosto reluzente. As pessoas veem e ele depois cobriu o véu de novo. Cobriu o rosto novamente com o véu. Agora a pergunta é, por que esse véu se as pessoas podiam olhar para ele? Aí a resposta vem lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Paulo está falando aos Coríntios, e aí ele vem com essa palavra. Paulo ele não alisava muito, né? Paulo deu uma lapada em Pedro, um certo momento. Deu uma lapada em outros. Deu uma lapada em Moisés. Moisés não estava nem presente para se defender, né? Aí ele diz assim, Moisés, não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Vocês entenderam o que aconteceu? Moisés sobe ao monte. Deus fala com Moisés, o seu rosto brilha. As pessoas veem a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. E aí Moisés fala com o povo e cobre o rosto. Por quê? Porque depois essa glória não era permanente no rosto dele. E para que as pessoas não vissem que essa glória se dissipava, que ela não era permanente, Moisés cobriu o seu rosto para fazer com que as pessoas pensassem que essa glória era permanente. Quando Paulo diz, não somos como Moisés, ele não está falando das inúmeras virtudes que Moisés tinha. Ele não está falando do homem que Deus disse que estava acima de todos os profetas. Deus não está falando do homem que profetizou a vinda do Messias. Deus não está falando, ou melhor, Paulo não está falando do homem que foi um instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro do Egito. Ele está falando, nós não somos como Moisés, nesse desvio de caráter que ele teve. Fazer com que as pessoas imaginassem que ele estava numa perpétua, vamos dizer assim, manifestação da glória de Deus em seu rosto.
dissimulação, hipocrisia, farsa. Cada vez que Moisés falava com o Senhor, era como se ele recebesse uma nova carga, né? O seu rosto resplandecia a glória de Deus, mas isso não era permanente, essa glória ia se dissipando, mas Moisés não queria que o povo soubesse que isso acontecia, então ele cobria o seu rosto, para que as pessoas continuassem impressionadas com ele, achando que o seu rosto ainda brilhava, mesmo isso não sendo verdade. Uma das coisas mais fascinantes na Bíblia é exatamente essa característica que ela tem de não mascarar as pessoas, não mascarar ninguém, e não tentar passar uma ideia de que alguém era maior do que realmente era. Vejam Davi, segundo a Bíblia, de acordo com as Escrituras, um homem segundo o coração de Deus, mas fez o que fez, e a Bíblia relata. Planejou a morte de Urias, né? Adulterava, fazia um bocado de besteira, e está lá a Bíblia dizendo que ele fazia isso aqui. Aí agora a gente vê Moisés, um homem usado por Deus, e ninguém pode negar isso, e a Bíblia também vai lá e diz, e nem precisava também se ter muito, ele já algum tempo antes ele tinha matado um egípcio e escondido seu corpo. Não é? Então a Bíblia ela não trabalha dessa forma, mascarando pessoas, fazendo com que a gente pense que eles eram maiores do que eles realmente eram. Ou seja, Moisés não era qualquer pessoa, e além dos outros erros que Moisés cometeu, as Escrituras nos apresentam isso. Isso é dissimulação. E o apóstolo Paulo nos adverte quanto a isso. Nós não somos como Moisés. Não nesse quesito. Nós não devemos passar uma imagem para as pessoas incompatível com a nossa realidade. Diferente de Moisés e de muitos de nós, Paulo preferia tirar a máscara e se apresentar da forma mais transparente possível. Queridos, em 2 Coríntios 12, Paulo ele nos exorta, ele nos admoesta, né, para que não sejamos dessa forma. Nessa prática que Moisés utilizou para tentar passar uma ideia superior que já existia, que já não era coisa pouca, falava com Deus, o seu rosto resplandecia, e ainda assim ele queria algo mais, queria passar uma ideia maior para as pessoas, para o seu povo. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 6 e o verso 10, verso 6... ao verso 10, vai dizer o seguinte, olha, ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Isso é Paulo falando. Ainda que eu decidisse me gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Não sei se os irmãos entenderam bem o que estava acontecendo aqui. Paulo, ele está dizendo, se eu fosse dividir com vocês tudo que vi, as minhas experiências, vocês iam ficar estupefatos, admirados, impressionados. Se eu fosse fazer isso, se eu fosse revelar para vocês tudo que eu já vi, tudo que eu já vivi, as minhas experiências com o Evangelho de Cristo, vocês ficariam impressionados. Mas eu não quero que vocês pensem de mim mais do que aquilo que vocês podem observar. É por isso que ele tinha respaldo para condenar a prática de Moisés, do que Moisés estava fazendo. Ele poderia impressionar as pessoas com tudo aquilo que ele já tinha passado e tinha vivido. Mas ele não queria que as pessoas tivessem uma ideia dele superior aquilo que poderia ser observado. Moisés colocou a máscara da religiosidade para esconder a real situação dele. De forma premeditada ele fez isso. Então, ele premeditadamente colocou essa máscara da religiosidade para que as pessoas tivessem ele numa conta maior do que a que ele realmente
estavam. Tem gente que, talvez de uma forma não premeditada, faz isso. E o fato de não ser premeditado não faz certo. Também continua sendo errado usar máscara da religiosidade. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ver 3 parábolas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós vamos ver 3 parábolas. Nós vamos ver a primeira parábola da ovelha perdida, né, onde tem as 100 ovelhas, uma se perde, o pastor deixa as outras 99, vai atrás daquela ovelha perdida e se alegra quando a encontra. Nós vemos a parábola da moeda perdida, onde a mulher, ela procura a moeda, ela arruma a casa, ela varre, ela organiza a casa para que ela... E quando ela acha a moeda, ela se alegra e chama as vizinhas, se alegrem comigo, pois a moeda perdida eu encontrei. E tem a parábola do filho perdido, ou filho pródigo, que isso é só um título. Quando você diz um filho pródigo, você dá, o significado é esbanjador, porque o filho pegou e todas as... Vamos dizer assim, a herança que seu pai repartiu com ele e esbanjou de forma dissoluta. Né? Ou filho perdido, também baseado até no final da passagem, quando o pai diz, meu filho estava perdido e foi encontrado. Então, 3 parábolas, falando sobre algo que foi perdido e depois foi encontrado e houve festa. Nessa terceira, o filho perdido, nós vemos a situação de um jovem, como eu acabei de dizer aqui, iniciei, um jovem que reivindica ao seu pai a sua parte na herança. O seu pai acata esse seu pedido e ele, de forma dissoluta, de forma irresponsável, né, gasta toda essa herança, se arrepende, volta ao seu pai e seu pai o recebe de braços abertos. No capítulo, como diz no capítulo 15, verso 24, ele diz, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e celebraram o regresso do filho mais jovem. Agora, uma coisa interessante dessa parábola, que é um erro geralmente que cometemos, é imaginar que o único filho perdido aqui era o mais novo. A gente sempre imagina, sempre quando fala na parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, a gente sempre imagina que é a situação do filho mais novo. Era alguém que estava vivendo uma vida dissoluta, irresponsável, mas depois se reencontrou e volta para seu pai. E há um reencontro e seu pai o recebe. O pastor Timothy Keller, ele no seu livro Deus Pródigo, ele trabalha a ideia dos 2 filhos perdidos. A diferença é que um não se importava com o que os outros pensavam e viviam uma vida dissoluta e irresponsável. Enquanto que o filho mais velho, enquanto que o outro vivia uma vida de aparente obediência, mas no momento de demonstrar amor, compaixão, no momento de liberar perdão ao seu irmão, não conseguiu, mostrando que toda aquela obediência a seu pai não passava de interesse nas riquezas dele, e que ao voltar o irmão mais novo, teria mais uma vez direito sobre a herança. Por isso a ideia do pastor Timothy Keller é de trabalhar essa mensagem como os 2 filhos perdidos e não apenas o mais novo. A verdade, queridos, é que o fato do filho mais velho ter vivido uma vida de obediência ao pai fez com que ele se achasse no direito de questionar a decisão do pai de perdoar o seu filho, o seu filho mais novo. Fez com que ele se achasse no direito de pedir explicações. Aí vocês me perguntam, Jetro, onde é que você quer chegar com esse ponto? Talvez você não tenha sido tão claro. Estava falando sobre máscara da religiosidade. Eu vou tentar explicar melhor para os irmãos. Talvez fique um pouco confuso, estivesse um pouco confuso. Então, assim, lembro que num primeiro momento eu disse que Moisés cobria o rosto para que as pessoas não percebessem que a glória de Deus em seu rosto estava se dissipando. Né? Então ele usava máscaras de forma premeditada para enganar as pessoas. Depois eu disse que algumas pessoas também usam máscaras da religiosidade, não de forma premeditada, mas ainda assim está errado. É neste ponto que eu quero chegar. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida de aparência, obediência a Deus, nos achando merecedores da graça de Deus, ou nos achando merecedores de explicações, porque ele fez isso, porque ele deixou de fazer aquilo, tanto quanto o filho mais velho. Muitas vezes nós temos vivido uma vida dessa forma. Vocês percebem onde eu quero chegar agora? Nesta parábola, Deus está sendo representado pelo Pai. Nós estamos sendo representados pelos 2 filhos. Então, o filho mais velho
ele se acha merecedor de alguma coisa. O filho mais novo não, pai. Ele lhe abandonou, ele gastou seu dinheiro, ele viveu de forma irresponsável. Eu não, eu mereço tudo que eu tenho. Eu mereço tudo que o senhor pode me oferecer. Eu fui obediente, tudo que o senhor me pediu eu fiz. Eu nunca saí de perto de você. E porque ele viveu uma vida de, sei lá, uma aparente obediência, ele se julga no direito de cobrar ao seu pai explicações pelo seu perdão, pela sua graça. E quantas vezes nós não fazemos isso? Algum tempo atrás, eu escutei de um irmão, espero que ele tenha... Às vezes a gente fala bobagem quando está aborrecido. E ele estava muito chateado porque ele viu um ímpio crescendo, financeiramente. Mas ele dizia, por quê? Porque comigo não e com ele sim. Às vezes a gente se acha nesse direito. Não, mas eu tenho feito. Eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo, eu venho cantar, eu venho pregar, eu vou entregar folheto ou faço alguma coisa. Então Deus tem a obrigação de me encher de graça e de bênção. O filho mais novo fez o que fez, de forma irresponsável, de forma dissoluta, de forma pecaminosa. Mas ele se arrepende e volta e o seu pai o aceita. O filho mais velho vivia uma vida de aparência. E quando isso precisou ser testado, ele mostrou quem ele realmente era e não conseguiu nem entrar na casa de seu pai para se alegrar com um irmão que voltou. Religiosidade. Se eu faço aquilo que está nas Escrituras, que Deus pede, aquela questão externa, então Deus tem a obrigação de retribuir a mim todo o esforço que eu tenho dispensado a Ele. Isso é uma doutrina perigosa, chamada de doutrina da retribuição. Essas pessoas que acreditam nessa doutrina da retribuição, essas pessoas pensam que se fizerem determinadas coisas para Deus, se forem dizimistas, se trabalharem na igreja, ou tiverem uma vida moralmente e eticamente correta, são merecedores de alguma graça ou bênção divina, se achando no direito de reivindicar graças diante de Deus. Parece que não entendem que somos merecedores, se somos merecedores de algo, nós somos merecedores de inferno e de morte eterna. É isso que nós merecemos. Quando a gente abre as nossas Bíblias em Romanos 3, capítulo 10, ao verso 12, nós vamos ver o que as Escrituras falam sobre nós. Como está escrito, não há um justo, nenhum, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Dá um salto agora para o verso 23, por favor. Aí no verso 23 bate o martelo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu posso achar que eu sou merecedor de algo bom? Como é que eu posso achar que Deus tem obrigações para comigo? Porque eu tenho ido uma vez na igreja por semana, ou porque eu tenho devolvido uma parte do dinheiro que ele tem me agraciado. Como alguém pode achar algo desse tipo? Uma outra coisa, queridos, que nós devemos lembrar, nós não podemos esquecer, é que se nós nos achamos merecedores de alguma graça, a graça deixa de ser graça. E passa a ser pagamento, passa a ser salário. Se nós dissermos que a graça nos alcançou, mas há qualquer relance ou falha em nós em pensar que a gente merece alguma coisa, já deixou de ser graça e passa a ser pagamento. Se você merece, cobre. Você merece, você fez por merecer. Se a graça é favor e merecido, mas nós nos achamos merecedores, deixa de ser graça. Nós não podemos perder a percepção de que graça ou bênção são coisas doadas e não conquistadas. Graça, bênção, são coisas doadas por nosso Pai e não algo que conquistamos. Amados,
se basearmos as nossas vidas, a nossa vida com Deus nessa perspectiva, a nossa relação com o Senhor nada mais é do que troca de favores. Se eu penso primeiramente em fazer algo para Deus, para depois receber algo em troca, essa ordem está totalmente errada. Eu faço e depois Deus retribui. Eu venho para a igreja e Ele me dá um emprego. Eu venho para a igreja e Ele me dá a cura. Eu venho para a igreja e o sucesso financeiro vem de alguma forma. Um dia desse, eu estava conversando com Lavínia, porque nós passamos 2 domingos sem vir. Teve um domingo que eu fui para a comunidade lá de Linda da Flor. Teve outro domingo que eu trabalhei nas eleições. E nesse primeiro domingo que eu não vim, nesse primeiro final de semana que eu não vim, que eu estava em Linda da Flor, claro, minha família estava toda lá, e Lavínia ficava incomodada, de vez em quando falando, e já estava me aborrecendo. Eu não gosto de não ir para a igreja, eu não gosto de não ir para a igreja. Aí, eu fui lá para a 20ª vez que ela disse isso, eu disse, pelo amor de Deus, eu não quero que você se acostume a não ir. Eu não quero que você, vamos dizer assim, relaxe. Fique à vontade com o fato de você passar um tempo sem a igreja. Mas eu também não quero que você pense que isso é um rito em que ele não possa ser quebrado uma vez por uma necessidade, por uma razão realmente justa. Nós estamos visitando nossa família. Não é sempre que a gente vem. Né? Então, eu gostei do fato dela se preocupar e pregar. Eu gostei, mas não de forma demasiada. Não de forma demasiada. Claro, não estou dizendo que a partir disso ela estava pensando que se não tivesse vindo à igreja, algo ia acontecer. Antigamente, Rildo, cadê Rildo? Ele está por aí? Tá não, né? Antigamente, quando eu era criança, eu imaginava que se eu faltasse o culto para assistir um jogo do Flamengo, o Flamengo perdia. E ainda hoje, pastor, eu tenho um sentimento assim parecido. Às vezes eu estou no culto sabendo que o Flamengo está jogando, aí eu me lembro do jogo, aí eu digo, meu Deus do céu, daqui me lembrando desse negócio, eu fico com aquele sentimento, né? Pensando, até que um dia papai me pegou, eu saindo da segunda igreja e ainda assisti o jogo do Flamengo na casa do vizinho. Então assim, não é pelo rito, mas é porque você se alegra em estar na casa de Deus. Não é uma troca, mas é porque você sabe que você é mais feliz estando na presença de Deus. De forma assim que nós vamos ler o Salmo 116 e versículo 12, ele vai dizer, o que daremos, pois, ao Senhor pelos seus benefícios, é isso? Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, verso 12. Como eu posso agradecer? Então, quando a gente pensa, eu vou fazer algo para Deus e Deus vai me encher de bênção, vai retribuir, isso é uma coisa totalmente invertida. Primeiro Deus fez, e depois você tenta retribuir, e tenta, porque você não vai conseguir. Então, nós vivemos uma vida santa, não para recebermos bênção em troca, mas primeiramente porque Ele nos salvou. E não viver uma vida santa para que Deus nos dê mais bênçãos. Nós somos dizimistas, não por medo do devorador, como muito foi pregado, mas para receber, mas porque Ele repreendeu o devorador, e por isso nós temos saúde, força para trabalhar e termos aquilo que necessitamos para o nosso sustento. Então eu não devo ser dizimista, porque eu quero que o Senhor mantenha a minha despensa cheia. Não. Eu devo ser e sou dizimista, porque eu sei que o Senhor tem me abençoado. E é o mínimo que eu posso fazer, estar devolvendo algo para o sustento de sua casa. Trabalhamos em sua obra não visando bênçãos, mas porque fomos alcançados e é uma honra sermos cooperadores nesta grande obra. Vocês entendem que há uma inversão nesse sentido? Que nós não podemos respeitar, que nós não podemos cometer o mesmo erro. Primeiro o Senhor nos alcançou, né? E a partir daí nós nos esforçamos fazendo o máximo por Ele, pela sua obra, pelo seu reino. A máscara da religiosidade tem muitas vezes nos impedido de fazermos tal coisa. A máscara da hipocrisia, quando nós falamos em hipocrisia, dificilmente alguém
não vai lembrar dos fariseus, né? Como foi lido já aqui. Eles eram santarrões que tocavam trombetas acerca de sua espiritualidade, se autopromoviam até em suas orações, se exaltavam. Quem não lembra da oração do fariseu e do publicano? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros ladrões desonestos. Aqui é o fariseu orando. Adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. Essa oração está em Lucas 18, do 11 ao 12. Essa é a oração do fariseu. Até na oração ele se exaltava. E o que é até complicado, como é que você faz uma oração? Entendemos que você faz uma oração para Deus e nessa oração você tenta exaltar o próprio Deus. Mas a gente entende por saber que os fariseus faziam isso para que as pessoas os pudessem medir com aquilo que era apresentado. O grande problema dos fariseus é que eles viam o pecado como algo externo. É o que eu olho, é o que eu peco, é onde eu vou. E assim como os fariseus, muitos de nós fazemos. Nós somos, eu não olhei, eu não toquei, eu não fui, então eu não pequei. Doce engano. Uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes ainda, ele até diz, quantos de nós nunca colocamos os pés em um prostíbulo, mas nosso coração já está lá há muito tempo? É bem pesado, mas é verdade. Quantos de nós nunca adulteramos, mas no nosso coração já fizemos isso há muito tempo? Quantos de nós nunca roubamos, mas em nosso coração já fizemos isso há muito tempo? E isso é uma posição de fariseu. Eles eram hipócritas, como as escrituras nos revelam. Eles achavam que o fato de não fazer ou não ser pego fazendo já faziam com que eles estivessem livres da condenação do pecado. E não é bem assim. A estes que pensam dessa forma, a palavra diz, como já foi lido em Mateus 23, vamos ler só mais uma vez, já foi lido no início do culto, mas Mateus 23 ao verso 26, vai dizer o seguinte: fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Já foi direto para o 26, por favor, 23. 23, do 23 ao 26. Pronto, vamos começar do 23. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. 24. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. 25. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. E aí sim o 26. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Atento principalmente ao verso 26. Limpa primeiro o interior do copo. Limpa primeiro o interior para que o exterior fique limpo. Quando a gente limpa o exterior, não há uma certeza de que o interior está limpo. E nisso os fariseus eram bons. Mas quando nós limpamos o interior, naturalmente o exterior ficará limpo. Queridos, retiremos nossas máscaras. O homem se esforça em manter... O louvor pode subir, por favor. Então, retiremos nossas máscaras. O homem se esforça em manter uma boa aparência, porque é assim que nós somos medidos pelos homens. Então, a maior preocupação que nós temos em manter nossa aparência, é porque é assim que os homens nos medem. Deus quer que sejamos transparentes,
não somente pelo fato de Ele conhecer os nossos corações, mas também porque Ele quer que aprendamos a mostrar o nosso interior aos homens, que não podem vê-lo, afastando de nós toda a hipocrisia. Os homens, eles nos medem a partir do que eles podem ver. Eles não podem ver o nosso interior. Deus pode ver o nosso interior. Então, assim, se Deus pode ver o interior, por que Ele pede que nós sejamos transparentes e livres de hipocrisia? É porque Ele quer que nós nos relacionamos com as pessoas de forma transparente e de forma justa, sem querer passar uma imagem superior àquilo que nós somos, sem querer passar uma imagem superior à realidade que nós vivemos. Lembra do que Paulo disse? Ele poderia impressionar as pessoas com tudo aquilo que ele viveu, mas a ideia dele não era fazer com que as pessoas pensassem dele mais do que podiam observar. Então, assim, que a gente possa derrubar nossas máscaras. Eu queria encerrar com uma mensagem que é acreditada, uma frase que é acreditada a Thomas Watson. Ele diz: é melhor desmascarar os nossos pecados antes que eles nos desmascarem. Máscaras foram feitas ou são colocadas para que possam omitir aquilo que realmente somos. Abrimos mão dessas máscaras, que possamos nos apresentar como realmente somos e que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele seja glorificado através da nossa vida, sem hipocrisia, sem fingimentos, sem dissimulação. É assim que o Senhor quer, é assim que devemos buscar. Pastor.